Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitante as casas, fiquem sem moradores as casas, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Graça e paz, irmãos, irmãs, uma alegria podermos estarmos juntos mais uma vez e podermos compartilhar da grandeza do amor de Deus, da grandeza da maravilha que é a palavra do Senhor e dos seus ensinos, para que possamos caminhar de maneira sábia, porque a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Por isso, é uma alegria estarmos juntos com você mais uma vez, mais uma quarta-feira, na segunda IPI de Carapicuíba, a Igreja do Coração do Senhor, a igreja que tem como objetivo único pregar o Evangelho. Tão somente o Evangelho da graça, o Evangelho que transforma. Por isso, Deus abençoe ricamente a sua vida. E eu quero meditar um pouquinho com você. O texto que eu li é o texto do profeta Isaías, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. E eu quero então meditar sobre o tema, o toco da esperança. Por isso, eu não li a primeira parte, porque a primeira parte do versículo 1 até o versículo 8 é a visão do profeta Isaías. E aí então, da segunda parte, que é do 9 ao 13, é o chamado do profeta. E o seu chamado tem dois objetivos. Ele tinha que pregar sobre o juízo de Deus e sobre as misericórdias do Senhor. Por isso, a primeira parte é a visão do profeta Isaías. Veja que ele, então, tem alguns privilégios, né? Como poucos tiveram diante da história, diante da palavra do Senhor. O privilégio, primeiro, eu vi o Senhor. Isso falando da visão do profeta. Eu vi o Senhor. Isso é um privilégio. E o profeta teve este privilégio. Uma convicção. Veja, estou perdido. Ai de mim. Estou de igual modo com as pessoas. Estou perdido. Mas um homem consciente. Sou um homem de lábios impuros. Veja que como as pessoas, eu também sou da mesma maneira, mas um homem, além de consciente, um homem purificado. Né? Um anjo tirou lá do altar uma brasa, tocou nos meus lábios e me purificou. Estou purificado, um homem purificado, mas também, além de purificado, um homem curado. Veja, fui perdoado pelo Senhor, mas além de curado, ele é um homem atencioso. Eu ouvi a voz do Senhor e, além disso, ele é um homem obediente. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa é a primeira parte do livro do profeta Isaías, a sua visão. Ele então teve esses privilégios. Um homem consciente, um homem de convicção, um homem curado,
um homem transformado, um homem obediente ao Senhor. Ah, se a igreja tivesse essas qualidades. Por isso, queridos, a segunda parte é o seu chamado. Vai e dize a este povo, vai e prega a este povo. Então, o seu chamado de Deus, né, para ser profeta, ele começou o seu ministério por volta dos anos 740, como ele mesmo diz, no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias morreu em 740. E aí, então, o profeta Isaías começa o seu ministério. Nesse período, Isaías começa a sua missão, como eu já falei, com dois objetivos. Primeiro, pregar sobre o juízo, sobre as tragédias que ainda vão acontecer diante do povo. Juízo de Deus, isso é destruição de Jerusalém. E ele então vai pregar sobre o juízo de Deus sobre a nação, mas também pregar sobre as misericórdias do Senhor. Durante 40 anos, o profeta Isaías fez as duas coisas. Pregou sobre o juízo e pregou sobre as misericórdias do Senhor. Veja que estranho, no início do seu ministério, uma estranha ordem. Veja, queridos, Isaías, diz o Senhor, faça com que este povo fique com a mente fechada. Isaías, faça com que esse povo fique com os ouvidos surdos. Isaías, faça com que esse povo fique com os olhos cegos. Isso é, a fim de que eles não possam ver, nem ouvir e nem entender. Veja que difícil a missão do profeta. Como ele vai pregar? Como vai haver transformação se o povo não ouve, não vê, não entende? Veja que dificuldade, mas é com a incapacidade, essa incapacidade é que ele vai pregar o evangelho. Ver, ouvir e entender. É isso que o povo precisa. Por isso nós devemos pregar. Mas infelizmente o povo também, pelo menos na minha visão, talvez o povo está ouvindo, talvez até entendendo, mas estão cegos, não estão vendo, não querem ver aquilo que Deus tem feito na sua vida. Veja que o ministério de Isaías, além de difícil, se tornou impossível. Por quê? Como é que vai curar as pessoas? Como é que vai haver conversão se as pessoas não vê, não ouve e não entende? Por isso o profeta, talvez por causa desta ordem de Deus, o profeta vai mais a fundo, busca com mais fervor, prega com mais intensidade, e ele então vai com mais ousadia. E segundo a tradição, foi por causa desta ousadia do profeta Isaías é que ele foi preso e ele foi cerrado ao meio. Esta é a missão do profeta Isaías, tal a sua convicção. Ele foi cerrado ao meio, como diz lá em Hebreus 11:37. Alguns foram cerrados ao meio e o profeta Isaías foi um deles. O juízo que ele pregou aconteceu 150 anos depois do seu ministério. Veja que ele pregou, o povo não estava entendendo, não ouvia, não entendia, não escutava, e ele pregou. Mas quando chegou em 586, Nabucodonosor, com seu exército, invadiu Jerusalém, massacrou Jerusalém. Isso era o juízo de Deus. Isaías pregou sobre o juízo de Deus. Mas como o ministério do profeta era duplo, ele então tinha também uma mensagem sobre as misericórdias do Senhor, a mensagem da graça divina. E ele então prega também sobre essa restauração,
sobre essa transformação. Os que restarem, aqueles que ficarem, ainda mesmo que seja 10%, ainda haverá esperança para eles. Que coisa bonita! E o profeta Isaías usa muitas vezes a expressão esperança. Por isso, o toco da esperança, a santa semente é o seu toco. Veja, irmãos, vamos imaginar que esse terebinto, esse carvalho, o carvalho chega a ter 12 metros de diâmetro no seu tronco, mas vamos imaginar que foi cortado o mais perto do chão possível. Ficou só o toco. Vamos imaginar que fosse aí um cipreste do México, que tem 110 metros de altura. Imagine esse cipreste cortado no talo, na beira da terra. Ficou apenas o toco. Ou se fosse como uma sequoia da Califórnia, o maior ser vivo na face da terra. Imagine que eles fossem cortados, o mais perto do chão. Ainda assim, ele seria cortado, mas ainda ficaria o toco. O tronco ainda ficou o toco. Mas veja aqui então, olha só. Os ramos foram cortados, as folhas foram cortadas, a imponência da árvore, a beleza foi cortada, tudo foi cortado, ficou apenas o toco. Ficou o toco da esperança. Crescerá outra vez, brotará novamente. Se ficou só o toco, será que ainda há esperança? O juízo divino, queridos, não poupou a árvore. O juízo de Deus não poupou a árvore, cortou toda ela. Mas a graça divina poupou as raízes. Que coisa bonita! Deus não termina com tudo de uma vez. Deus sempre deixa um pouco. Deus sempre concede ainda uma nova chance para você, para mim, para a igreja. A graça divina poupa o toco da árvore, as raízes da árvore. Por isso, o profeta diz que o toco representa um novo começo. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. Eu não sei como está a sua vida, mas Deus nunca acaba com tudo de uma vez. Ele deixa sempre o toco da esperança. Por isso, precisamos enxergar os tocos da esperança que ainda existem na nossa vida. Eles estão nas Escrituras, eles estão na história, eles estão na nossa vida. São apenas tocos, mas que estão ainda enraizados, firmados, cheios de vida, cheio de potencialidade, porque as raízes ainda estão firmadas. Mas, mesmo vivendo em dias de guerra, em dias de sangue, em dias de choro, em dias de sofrimento, em dias de pandemia, de tanto sofrimento das vidas, não podemos perder a esperança. A esperança. Assim como o profeta Isaías, não apenas uma vez, mas várias vezes, ele então aponta o mais solene e glorioso toco da esperança. Se você está sofrendo, o seu sofrimento vai acabar. Se você está deprimido, pode ficar tranquilo que a sua depressão vai desaparecer. Se você está passando por algum arroxo financeiro ou por qualquer outro problema familiar, fique tranquilo, ainda há esperança para você e para mim, pois o povo que andava em trevas viu uma grande luz.
Esse povo que não via, que não escutava, que não entendia, esse povo viu uma grande luz. Que luz era essa? Que luz foi essa que eles viram? O nascimento de uma criança. Sabe, aquela criança que nasceu numa manjedoura. Sabe, aquela criança que cresceu numa carpintaria. Sabe, aquela criança que tinha o destino da cruz. Uma agenda traçada por Deus. Um menino nos nasceu e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Emanuel, o Deus conosco. Esse menino já nasceu, esse menino já cresceu, esse menino já sofreu, esse menino já morreu, esse menino já ressuscitou, esse menino já está na glória, à direita do Deus Pai, mas esse menino deixou para nós o Espírito Santo, o nosso conforto, o nosso Consolador, o Emanuel, o Deus presente conosco. Esse toco da esperança significa um novo começo na minha vida, na sua vida. Abra o seu coração, abra o seu coração, abre os olhos, abre os ouvidos para ver, para ouvir, para entender, para deixar Jesus mudar o seu coração. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e não perca nunca a esperança. Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus te guarde e te abençoe. Portanto, queridos, nós vamos mais uma vez orar ao Senhor, interceder por essa pandemia que ainda nos assusta, ainda nos causa medo. O medo é natural, mas não podemos ser paralisados pelo medo. Devemos avançar, devemos progredir e prosseguir para o alvo supremo, a coroa da justiça que está reservado para cada um dos filhos de Deus, como disse o apóstolo Paulo, a mim e a você. Portanto, nós vimos aí, no Zap, mais um pedido de oração por uma médica, começando a sua carreira, começando o seu trabalho, está com Covid-19, uma vida, Mas eu creio que ainda há o toco da esperança. Há também aí o aniversário do Eric, Que Deus possa guardar e abençoar a vida desse servo, com certeza, vida preciosa aos olhos do Senhor, que o Senhor possa guardar a vida do Eric e da sua família. Por isso, um abraço a todos e vamos continuar orando para que Deus abençoe também essa médica no seu momento de luta e de sofrimento. E tantos outros. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, como é bom estarmos juntos à distância, mas sabemos que o Senhor está presente aqui conosco, está também com cada um dos teus filhos. E eu creio na oração presente, na oração à distância. Eu creio que o Senhor pode me abençoar aqui, pode abençoar os irmãos da 2ª IPI de Carapicuíba, pode abençoar o Eric lá no outro país, pode abençoar a doutora também aí entubada, aí passando por um momento difícil da vida, mas eu creio que como o Senhor tem libertado e curado e transformado tantas vidas, eu creio que o Senhor está presente com ela. Abençoa, Senhor, dá à família a tua paz, dá à família a esperança, dá aos teus filhos, Senhor, a certeza da vida, a certeza gloriosa da tua presença, da tua cura, da tua transformação. Senhor, vem sobre nós não somos nada sem ti, Jesus. Por isso, vem, ó Espírito Santo, encher
a nossa vida, o nosso coração, para que possamos caminhar olhando tão somente para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Por isso, Jesus, acolhe a nossa oração e abençoa a vida das pessoas, de todos aqueles que pedem as nossas orações, aqueles que já pediram alguns dias atrás, aqueles que pediram agora, aqueles que estão precisando agora da tua atuação, da tua manifestação. Esteja presente com eles, da tua bênção. Transforma o coração dos teus filhos e dá, Senhor, a paz e dá-nos a esperança gloriosa. O Senhor é a nossa esperança. Por isso, nós oramos com o coração grato, em nome do Senhor Jesus. E que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, que a tua paz, Senhor, venha encher a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração em ti, Jesus. Os teus filhos aqui presentes e toda a família da fé espalhada sobre a face da terra, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Deus te guarde. Deus te abençoe.